Bom dia, Pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana Monte Moriá. Nós estamos situados na Avenida Pasteur, 631, Carlito Pamplona. Como falamos, ou temos falado sempre em cada vídeo que estamos postando, hoje nós vamos dar continuação à apresentação do livro de Hebreus, né? Epístola aos Hebreus. Mas antes, eu quero trazer aqui alguns avisos importantes de nossa comunidade de fé, né? Antes de apresentarmos a doutrina, que aqui é a finalidade, todos vocês já sabem, que é para os irmãos, aqueles que trabalham, são liberais, profissionais liberais de nossa igreja, e também para alguns que são funcionários, né? Funcionários públicos, e que às quartas-feiras, no caso, ontem foi feriado, dia 1º, devido ao primeiro dia do ano, é feriado, né? Tudo praticamente esteve ao redor do feriado, então nós não tivemos o nosso encontro de oração e doutrina. Mas hoje estamos aqui para apresentar a continuação do capítulo 2, que nós começamos há algumas semanas atrás, há 2 semanas atrás, na verdade, porque semana passada também nós tivemos folga, né? Nós tivemos um feriado interno de nossa igreja. E hoje resolvemos, então, estar aqui apresentando, mesmo ontem sendo feriado, para nós não perdermos o ritmo, né? Então vamos lá para os avisos importantes que acontecerão em nossa igreja, né? Dia 5 agora nós teremos o culto solene com ceia do Senhor, né? A Santa Ceia. Teremos por pregador o reverendo João Santos, ele que é do Presbitério Metropolitano Belém do Pará, né? Ele é um pastor já jubilado, mas filho da terra. Aproveitamos a estadia dele aqui para, assim, ele ministrar a palavra do Senhor, domingo dia 5. O início do culto é às 18h30, como praxe, sempre, né? Dia 8, quarta-feira, né? Dia 8 agora de janeiro, é normal, né? Nosso encontro de oração e doutrina às 19h30. Lembrem-se, todas as quartas, 19h30, né? Quando não existe feriado, a não ser que haja alguma exceção para que mudemos horário ou programação. Caso contrário, é sempre às 19h30, ok? No dia 12, domingo, 8h30 da manhã, nós teremos uma reunião com todos os membros de nossa congregação, uma assembleia, ok? É uma assembleia com todos os membros de nossa igreja. Quando falamos todos os membros comungantes, acontecerá às 8h30. E às 18h30, desculpe, às 18h30, nós teremos o culto solene. E na ocasião, o pregador será este que está aqui a vos falar. Ok? Culto 18h30 do dia 12, domingo, culto dominical. Ok? Então são essas as nossas programações nas 2 primeiras semanas agora. E pedimos que os irmãos não faltem no dia 12, né?
para esta reunião, esta assembleia local, ok? Então, vamos para a frente, que é atrás da gente, vamos dar continuação ao estudo do livro de Hebreus, tá certo? Vamos dar continuação ao estudo do livro de Hebreus, capítulo 2, dos versículos de 5 a 18, mas antes, vamos orar, ok? Vamos orar pedindo assim luz, compreensão, discernimento, entendimento nesse estudo. Oremos. Senhor, nós queremos nesta manhã, do dia 2 agora, de janeiro, onde se iniciou um novo ano, queremos te pedir, Senhor, a tua luz, queremos te pedir, Senhor, a tua sabedoria, te pedimos o teu entendimento para o estudo que estamos a fazer da tua palavra no livro de Hebreus, possamos, Senhor, ter compreensão, discernimento e compreensão, e ao entendermos, Senhor, podermos viver. Queremos também, Senhor, nesta ocasião, estar orando, pedindo as tuas bênçãos celestial sobre todos os teus filhos e filhas, sobre toda a humanidade, Senhor. As bênçãos comuns também para todos, que a tua graça, o teu amor esteja a nos amoldar, esteja, Senhor, a nos tornar completos para o retorno de teu Filho Jesus, aonde virá nos receber. Seja conosco, esteja conosco, Senhor, que o Senhor possa nos dar sempre também resiliência e resignação naquilo que o Senhor também decide para cada um dos teus filhos como modo de vida. No nome de Jesus, seja com todos nós. Abençoa, Senhor, a Monte Moriá, abençoa os membros da Monte Moriá, aos enfermos, Senhor, os cura, e assim faz notório, Senhor, a tua graça, o teu amor e o teu poder sobre todos os teus filhos. No nome de Jesus, amém. Ok? Queridos, capítulo 2, nós começamos já a estudar há 2 semanas atrás. Iremos dar continuação no estudo do livro de Hebreus, sempre aqui focando que nós apenas fizemos a introdução do capítulo 2, dos versículos de 1 ao 4. O de hoje, que será a sistemática do estudo, então, nós vamos dar continuação dos versículos 5 ao 18, ok? E lembrando o quê? Que sempre que for necessário nós pararmos o estudo, né? Para continuarmos na outra semana subsequente, assim nós faremos, se encontrarmos necessidade, ok? Caso contrário, nós queremos seguir o planejamento que nós fizemos para terminarmos o estudo o mais rápido possível e assim introduzirmos outros estudos para coletarmos assim a doutrina daquilo que nós estudamos. Que Deus nos abençoe. Bom, versículo 5 até o 18 nós iremos ler. Uma leitura que aparentemente é um pouco extensa, mas com certeza faz-se necessário, ok? A epígrafe está lá. Jesus coroado de glória, sumo sacerdote idôneo e compassivo. Começando, versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos.
todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte de todos os homens, por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu, os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorreu a anjos, mas socorreu a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornar semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Até aqui, irmãos, é a leitura do livro que nós estamos estudando. Bem, os primeiros versículos do capítulo 2, ele traz aqui ele traz a lógica, né, da advertência contra a negligência, né, daqueles que são salvos, mas negligenciam as ordens de Deus e mesmo negligenciam até a própria salvação. Os primeiros versículos nos lembram, né, por sinal, a respeito dos anjos, daqueles anjos que caíram, porém permanecem caídos, mas ao mesmo tempo nos lembra da salvação que Deus deu aos seus filhos por intermédio de Jesus Cristo, a tal ponto que faz advertência para nós não abandonarmos aquilo que ele fez por nós, a salvação, né? Nos lembra os primeiros versículos até mesmo dos anjos que receberam o justo castigo, né, por ter negligenciado, ou seja, abandonado o seu Criador. Anjos e homens são criaturas de Deus. No entanto, os anjos, eles tiveram a honra, o privilégio, se assim podemos dizer, de habitar na glória de Deus, né? Conhecendo a Deus de perto, conhecendo o pensamento de Deus de perto, conhecendo a vontade de Deus de perto, mas que abriram a mão
deste privilégio, deste gozo, para acompanhar aquele que fez todo o movimento para a perdição, a Lúcifer, né? Acompanharam a Lúcifer e foram excluídos, né? Foram jogados dos céus. É uma metáfora, né? Para dizer que foram colocados no mundo inferior, né? Pois é. Então, se eles receberam, quanto mais a aqueles, nós, humanos, se Deus nos livre, nos guarde, viemos também abandonar a tamanha salvação de Deus, também receberemos o justo castigo. Ok? Então, os primeiros versículos nos colocam diante de tal situação, né? Nos lembra até, por sinal, da importância do Evangelho do Senhor que foi dado, né? Suprema importância. O Evangelho é o que marca tudo, né? O Evangelho é o que nos apresenta todo o plano de Deus. Evangelho no sentido de boas notícias. Se no Antigo Testamento as boas notícias foram entregues por meio de Moisés, da lei, e teve uma importância, uma significação, a tal ponto de servir como meio de conhecimento também da graça, através daquele que haveria de vir, quanto mais nós, hoje, nos dias de hoje, que temos este Evangelho, né? A palavra de Deus escrita, que também é referendado, né? Pelos milagres, assim como aconteceu lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento com Jesus e com os apóstolos, né? Assim ratificando que de fato o Evangelho de Deus é palavra de Deus e é para o seu povo. Ok? Então, esta advertência lá no versículo 1 é feita, né? Para não abandonarmos este Evangelho, ao contrário, nos apegarmos firmemente. Nós também ouvimos sobre a notável autoridade do Evangelho. Estou seguindo aqui o plano de leitura do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Nós lemos, nós estudamos, né? Que vai dos versos 2 ao 3, parte A do 3, né? Nós apresentamos, também trouxemos aqui a grande salvação e o perigo da negligência, no mesmo capítulo 2, versículo 3a. Também falamos da exposição da salvação oferecida no Evangelho, é o verso 3, parte B, né? Nós lemos. É só ir lá no vídeo anterior, tá certo? Que vocês veem o que nós estamos trazendo aqui. Só refrescando aos que estão acompanhando, né? O versículo 4, nós falamos da poderosa confirmação da palavra do Evangelho, né? A chancela deste Evangelho dado por Deus, mediante dos milagres que os apóstolos puderam fazer em nome de Jesus, para engrandecer ao eterno Deus, ok? Então, foi assim que nós fizemos. Agora vamos nos embasar nos estudos do 5 ao 18, versículo 5 ao 18, ok? Versículos. E aqui o Hernando Dias Lopes, eu gosto sempre de trazer a introdução dele, né? Ele diz assim: o autor aos Hebreus continua com a mesma temática tratada nos textos anteriores. Sua tese é demonstrar que Jesus é melhor que os anjos. Por que Jesus é melhor do que os anjos? Você sabe, não sabe? Com certeza que você sabe.
Os anjos também, assim como nós, somos criaturas. Os anjos também são criaturas. Aí continua a leitura. Ele deixou isso claro quando mostrou que Jesus é o Filho. Os anjos são servos. Jesus é o Rei. Os anjos são súditos. Jesus é o Criador. Os anjos são criaturas. Jesus é o Salvador da igreja. E os anjos são ministros que servem a igreja. E o autor ainda reforça sua tese quando evidencia que o juízo de Deus veio sobre todos os transgressores da lei pelos anjos. Portanto, mais severo castigo receberão aqueles que negligenciarem o evangelho dado pelo Senhor, confirmado pelos apóstolos e testificado pelo Pai com sinais e prodígios. Então, no capítulo 2, nós vemos estas maravilhas, né? Ok? Também lá no capítulo 2, ainda no capítulo 2 de Hebreus, nós temos de ver que o autor do livro de Hebreus, ele enfatiza muito a divindade de Cristo, né? Ou seja, apesar de Cristo ter assumido a forma humana, né? É a doutrina do esvaziamento que Paulo vai falar lá no capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. Sendo igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se figura humana, né? Tornando-se humano, depende aí da tua versão. Então, é a doutrina do esvaziamento. Mas, mesmo assim, Cristo continua sendo divino. Aqui entra uma questão, queridos, que muitas vezes é passada assim de uma forma muito superficial e que nós não podemos esquecer, né? A questão da divindade e da humanidade. Jesus continua sendo 100% Deus e continua sendo 100% homem, de forma que um e o outro não se confundem, ok? Inclusive esse tema é tratado no credo apostólico, né? Credo niceno, constantinopolitano, efesiano, né? Os 3 concílios que tratam essa questão da natureza de Jesus, questão do filioque, né? Ok? Então, aqui o autor, reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: 4 fatos devem ser colocados em relevo sobre a humanidade de Cristo, ok? O primeiro, sua condição. Cristo esvaziou a si mesmo, assumindo a forma humana, e nesse sentido ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Não é que ele é menor, divinamente, antes de encarnar-se, né? Ele era só Deus, né? Ainda não era o Deus homem, o Deus prometido, né? Que está lá no Evangelho, quando o anjo vai anunciar a Maria que ele seria a mãe do Filho de Deus e que o nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o primeiro fato é este, é que ele esvaziou a si mesmo, tornando-se humano. Nesse sentido, ele foi feito um pouco menor. O segundo fato, né, é sua intenção. Ou seja, ele, Cristo, morreu para consumar a salvação do seu povo. Terceiro fato, seu resultado, ele conduziu muitos filhos à glória e foi exaltado pelo Pai. Notemos que aqui nos lembra da história do pecado, da entrada do pecado, né? Mas ao mesmo tempo da redenção.
aquele que conduziu, né, por meio da redenção, os filhos de Deus. Lembre-se que, apesar do pecado ter entrado na raça, né, em nossa história, na raça humana, o próprio Deus, ele sempre deixou muito claro, né, que nenhum dos seus pensamentos seriam frustrados. Ok? E o quarto, a sua causa. Hernando Dias Lopes vai nos lembrar que tudo foi feito pela graça de Deus. Né? Tudo foi feito pela graça de Deus. Toda obra foi consumada pela graça de Deus. Turnbull, que é um teólogo, né, ele vai dizer assim: está certo quando diz que o propósito principal dessa passagem dos 5 ao 18, dos versículos 5 ao 18, está no versículo 9, a saber, a morte e o sofrimento de Cristo foram o caminho para a sua honra e sua glória. Ou seja, Cristo, homem, né? Cristo Deus homem. Como homem, ele sofreu, né? Ele sofreu o nosso sofrimento, né? Ele recebeu chicotadas, bateu de frente com os adversários dele, né? Se posicionou contrário aos erros, foi perseguido, né? Ao ponto dele ter deixado de ir às sinagogas para ensinar, né? Porque dizia ser filho de Deus e eles não aceitavam. Ainda hoje, grande parte do judaísmo não aceitam a Jesus como sendo Deus homem, né? Ao contrário, dizem que nós somos hereges, né? Mas isso é coisa de quem não estuda o Novo Testamento, ou se estuda, já estuda com um certo conceito ou preconceito daquilo que a Bíblia nos orienta no Novo Testamento, né? Então ele diz isso, Turnbull, né? Que o propósito principal da passagem está no versículo 9, a saber, a morte, o sofrimento de Cristo foram o caminho para a sua honra e glória. O argumento fundamental está nos versículos 10 e 18, e o tema de seu argumento se encontra no versículo 10, trazendo muitos filhos à glória. Notemos, queridos, e aí nós vamos olhar aqui no estudo, que Adão, o primeiro Adão, ele levou a humanidade a cair, né? E já Jesus, segundo Adão perfeito, que não se curvou ao pecado, à tentação, à malícia do seu arqui-inimigo, nele ele trouxe muitos, né, herdeiros do pecado original pela sua morte, a morte de Jesus. Muitos se tornaram filhos de Deus ao aceitar, né, a vontade de Deus, o plano de Deus na vida dos mesmos. Então, tem essa mística toda, né? Se o primeiro Adão nos levou à queda, o segundo Adão, que é Jesus, né, nele nos tornamos a coroa novamente, né? Coroa da criação. Então, Jesus Cristo, em sua natureza divina e humana, cumpriu o mandamento, cumpriu o mandato dado originalmente a Adão. Cristo terá o domínio. Ele continua aqui a dizer o seguinte: ele traz um comentário de Stuart Olliott, que diz o seguinte: essa passagem mostra que o Senhor Jesus tornou-se filho do homem para que pudéssemos ser filho de Deus.
Ele veio à terra para que pudéssemos ir ao céu. Carregou nossos pecados para que pudéssemos ser participantes de sua justiça. Tomou a nossa natureza para que pudéssemos ter a sua. Tornou-se homem a fim de restaurar-nos tudo o que havíamos perdido na queda de Adão. É isto mesmo que nós há pouco acabamos de falar, né? Então é Cristo que vai marcar o contraponto do pecado, né? Ou seja, vai ser contra tudo aquilo que o pecado fez no meio da raça humana. Cristo vai resgatar a obra e criação de Deus, né? A coroa da criação, que é o homem, né? O homem e a mulher. Então Cristo fez tudo isso. Ele nos restaurou. Ok? Dos versículos de 5 a 9, nós podemos perceber algo interessante, que diz assim: Jesus precisou encarnar para reestabelecer o domínio que o homem havia perdido na queda, né? Dos versículos de 5 ao 9, nós já lemos. Eu acredito aí que você possa relembrar-se, né? Que diz assim: pois não foi a anjos que se sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor que os anjos, do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de suas mãos. Aqui, na verdade, o autor está lembrando o Salmo de número 8, né? O Salmo número 8 vai recitar isso aqui, que Deus fez o homem. Que homem ele está se referindo? Você? Eu? Não, Cristo, né? Cristo, ele ficou um pouco menor, o Cristo encarnado, do que os anjos. Porque os anjos, de qualquer forma, né, eles permanecem lá, na glória, né? Cristo humanizou-se para que assim o sacrifício tivesse validação, o sacrifício dele, validade, né? O sangue do justo foi derramado pelos injustos, né? O sofrimento dos injustos foi colocado no justo. Ele sofreu por nós. A morte que era nossa, Jesus morreu. E aqui vale a pena ressaltar que não é qualquer morte, né? Não foi qualquer morte, mas a morte, aquela que nós chamamos a morte eterna, sofrimento eterno, né? Jesus tomou sobre si, vertendo assim o seu sangue, para que fôssemos purificados, ok? Então ele trabalha esse aspecto, né? Por sinal, ele traz um comentário aqui de Orton Willey, que diz corretamente que ser coroado significa ser elevado à mais alta posição, se referindo a Cristo, né? A parte, o versículo de número 7 que diz que ele foi coroado com glória e honra, foi coroado e foi constituído sobre as obras das mãos do Pai, né? Inclusive João vai dizer que tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele tudo que existe não existiria. Então a palavra coroa aqui, ele vai pensar um pouco no significado, este coroaste, né? A palavra coroa aqui não é um diadema, mas Stéfanos, que significa coroado como conquistador. Lembre-se dos romanos, né? Quando ganhavam batalhas,
eles eram coroados e juntos colocavam, de ouro por sinal, né? Aquele símbolo de vitória, né? Aquele diadema de vitória. Então aqui também Cristo foi coroado. O nosso sofrimento que ele sofreu por nós, né, o tornou digno, né, de ser visto, de ser presenciados por todos, ok? Dos versículos ainda poderíamos explorar aqui vários falares aqui que Hernandes Dias Lopes traz a respeito de Jesus. Aqui, por exemplo, a imagem de Deus refletida no homem, na criação, foi desconfigurado na queda. Ou seja, o homem manchou, né, a criação, desfigurou a criação, a si próprio, Adão e Eva, né? Então, Raymond Brown vai dizer o seguinte, ele declara corretamente que o homem não é o que Deus intentou que ele fosse. E Willey está certo quando escreve: a vontade do homem tornou-se perversa, o intelecto obscurecido, e as afeições ficaram alienadas. E em virtude do meio da morte, toda a sua vida ficou sujeita à servidão. Aqui ele comentando da questão da queda humana, né? O que aconteceu, essa desconfiguração que há pouco tempo eu falei, né? O homem foi desconfigurado com a entrada do pecado na história, né? Então, o Willey, ele faz muito bem essas pontuações aqui, essas colocações, né? O homem, a vontade dele, ele passou a não mais ter. É por isso que Paulo vai dizer, lá no primeiro versículo do capítulo 2 de Efésios: mas nós andávamos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas nós andávamos mortos. Esta é a condição que o pecado deixou, o rastro que o pecado deixou em toda a raça humana, né? A vontade humana tornou-se perversa. E Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que por causa disso Deus entregou o ser humano à sua própria depravação, né? A sua própria vontade. A vontade do homem é depravada. A vontade do ser humano é uma vontade morta que vai contra a vontade divina. Se a vontade divina é que nós venhamos viver a retidão, o pecado faz com que o homem tente viver de forma tortuosa, né? Se a vontade humana sem Cristo gera perversidade em todos os sentidos, em todos os aspectos, né? A vontade divina, quando alcança o homem passa a ter uma vida de santidade, né? Uma vida diferenciada. Então eu gosto muito aqui desse comentário de Willey, né? E também Warren Warebs diz que quando aqui na Terra, me desculpe, eu sou péssimo em inglês, tá certo? Mas deu para você entender o que eu quis dizer aqui do autor. Ele vai dizer assim: quando aqui na Terra Jesus exerceu autoridade, isso é o que ele diz, e Jesus exerceu autoridade, diz que quando aqui na Terra Jesus exerceu autoridade sobre os peixes, ele cita aqui algumas passagens bíblicas, como Mateus 17, 27, Lucas capítulo 5, versículos de 4 a 6, João capítulo 21, versículo 6, também quando dominou as aves, né?
quando dominou as feras, Marcos 1, versos 12 e 13, e os animais domésticos. Como segundo Adão, Jesus recuperou, veja só, interessante, Jesus recuperou o domínio que o homem havia perdido. Ou seja, todas as coisas estão debaixo de seus pés, conforme Paulo escreve para a igreja de Éfeso, no capítulo 1, versos 20 e 23. Então, tem alguns comentários interessantes. Para não ficar muito extenso, nós vamos continuar o versículo de 10 a 13 no nosso próximo encontro. Afinal de contas, já há 40 minutos, nós estamos aqui para nos tornarmos felizes, alegres, fartos com a palavra de Deus, saciados, e não para infartarmos aos irmãos, ok? Então, iremos continuar o estudo, o próximo estudo, dos versículos de 10, versículos 10 em diante, na próxima semana, ok? Dos versículos 10 a 13, vamos dar continuação no próximo encontro. E de 16 a 14 ao 15 e 16 ao 18, no próximo encontro, tá certo? Assim nós encerramos o nosso estudo de hoje. Queremos agradecer a cada um de vocês, não esqueçam os avisos. E se não for pedir demais, até para que a gente também possa levar esse estudo que nós estamos fazendo a outras pessoas que se interessem, O YouTube só amplia a potencial de pessoas, o alcance, quando existe o famoso likes, like. Então deixe seu like, deixe seu comentário. Se quer enriquecer também, comenta, Tá certo? Se tiver alguma dúvida, nos traga, que nós, se não tivermos a resposta na hora, poderemos estudar para dar-lhes a resposta, tá certo? Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Lembrando que hoje é dia 2 de janeiro de 2025. Feliz ano novo para todos vocês, extensivo também aos seus familiares, a sua família e familiares, extensivo a todo o povo de Deus. Deus seja louvado.